E aí, aqui é a Sakura e hoje temos o anime Isekai Maoto Shokan Shoujo no Durei Majutsu, episódios 1, 2, 3 e 4. E nosso protagonista é um gamer recluso e seu personagem se chama Diablo, em um jogo de MMORPG intitulado Cross River. Diablo de cara se mostra poderoso e ele demonstra odiar jogadores que envolvem impurezas como o amor naquele jogo, matando dois pombinhos que ousam atacá-lo. De repente, a visão do gamer fica turva e ele se depara com uma garota com orelhas de gato e uma elfa, o beijando nas bochechas. E já se inscreve no canal se você gostaria de acordar com uma visão dessas. Elas discutem sobre qual das duas invocou o rapaz, que está na forma de seu personagem virtual e sem entender onde está ou como chegou ali. Na hora já saquei que esse prota é mó taradão. Acontece que ele está na Torre Estrela Caída, um lugar onde familiares, que são como servos de feiticeiros, podem ser invocados e escravizados. A invocação pode ser simples, onde um familiar aleatório de nível inferior à pessoa que invocou aparece, ou rara, que apesar de possuir uma baixa taxa de sucesso, invoca um familiar que é de alto nível, mas consome muito MP, que é como a mana do lugar. Nosso prota está incrédulo que aquelas duas lindas garotas tenham transportado para dentro daquele jogo, mas por mais que a situação não faça sentido algum, ele não hesita em tomar a decisão de segui-las. Enquanto as duas ainda brigam, ele se lembra de que não possui habilidade social alguma, tendo passado a vida toda como um jogador solo. Os únicos diálogos que teve foram com outros jogadores que o desafiaram. O prota decide agir como se realmente fosse o diabo, seu personagem. Ele interrompe as duas e se faz de machão, e as duas ficam surpresas por ele falar, mesmo sendo familiar. Ele ordena que elas façam as pazes. A gatinha chama o elfo de gordo e as duas são forçadas a apertar as mãos, e coleiras que deviam aparecer somente em familiares aparecem nelas. Parece que o ritual de invocação se inverteu por conta do efeito do anel do Lorde Demônio que o diabo possui, um dos acessórios mais poderosos do jogo que repele todas as magias. Os três decidem ir à cidade para tentar resolver essa situação, e as duas se apresentam como Shera e Rain. E o prota-babão fica impressionado com os melões de Shera. O trio chega à cidade de Faltra e vão a uma pousada, onde a recepcionista também tem orelhas de gato. E o prota está passando mal porque ele é antissocial e odeia estar rodeado de tanta gente. Elas não têm dinheiro para um quarto extra e brigam para ver quem vai dormir no mesmo quarto que o prota. E após a recepcionista ficar pistolada e ameaçar colocar elas para fora, se não pararem de brigar, os três acabam ficando no mesmo quarto. E o diabo fica imaginando coisas indecentes e fica nervosão. Uma doidinha de cabelo roxo chega do nada já abrindo a porta. Essa é a Celestine, a líder da Associação dos Magos dessa cidade. Diablo logo a reconhece como uma personagem muito importante e nobre naquele jogo, e se pergunta o que alguém com tamanha importância estaria fazendo ali, e ela diz que tem assuntos a tratar com Rain, e que amaria escutar a história de como o lance das coleiras aconteceu. A elfa se acaba de comer enquanto Rain e Diablo conversam com Celestine e seu guarda Galuk, que vou chamar de Esquentadinho porque não sei falar esse nome direito. O Esquentadinho e o Diablo trocam farpas, e uma coisa engraçada é que o Prota é um banana, mas sua nova personalidade ali o impede de falar como um covarde, e suas falas acabam saindo destemidas e arrogantes contra sua vontade. Celestine pede a Rain que vá ao quartel-general da Associação dos Magos por algum motivo, dizendo que ela é de extrema importância para aquele mundo, mas a gatinha se recusa, alegando saber proteger a si mesma. A líder então vai embora, dizendo que procurará meios de libertar as duas daquelas coleiras em seus pescoços. O Prota, astuto para game, já imagina que por uma personagem importante como a Celestine ter visitado a Rain, a gatinha provavelmente deve estar enfrentando algum problema de grande relevância para o enredo do jogo. Ele pergunta à garota, mas ela não revela nada, e ele a pega no colo e sai dizendo que irá torturá-la até que ela conte o segredo. E a Shira diz que vai ficar sentadinha lá comendo. Pra que inimigos com uma parceira dessas, hein, galera? Ele a joga na cama e descobre seu ponto fraco, e após uma sessão de carinho nas orelhas, ela o pergunta se ele irá embora ao descobrir seu segredo. E ele diz que não a abandonará, o que a deixa muito emocionada. Enquanto isso, o pessoal lá embaixo só escutando gemidos diz a Shira para ajudar a sua companheira, e ela diz que vai, mas ainda come outro prato antes. A elfa não tem fundo, pessoal. Rain, ainda muito tocada pela declaração do Prota, revela que a alma do Lorde Demônio Krebskull está selada dentro dela. E esse é o chefão mais forte do jogo. Só a gatinha e a Celestine sabem dessa treta. E o Prota agora, né? O Lorde se libertará quando ela morrer e não existem meios conhecidos de extraí-lo sem eliminar a garota junto. E sua mãe também hospedou aquela alma, o que significa que a parada é hereditária. O Prota diz que vai ajudá-la e que eles passaram um bom tempo tentando descobrir meios de resolver aquilo. E a guria se acaba de chorar, dizendo que ninguém nunca havia dito a ela que não a abandonaria. O Diablo reflete sobre suas habilidades sociais quase nulas e vemos que ele também ficou emocionado com aquela conversa entre ele e a Rain.
Ele tá sentado sozinho na paz quando um grupo de caras bêbados começam a tirar sarro da cara dele, sendo aquele guarda, o esquentadinho, o líder dos retardados. Lembram dele? O Prota não arreda o pé pra ninguém, já chamou o cara de plebeu e saiu. Mas o doido jogou uma garrafa de licor nele e paciência tem limite, né? O esquentadinho diz que é o próximo líder da Associação dos Magos e invoca o Salamander, um familiar de nível 30 que usa magia do fogo. Os caras do grupo ainda o repreendem por invocar um familiar na cidade, mas um cara é um maníaco mesmo. O Prota fica impressionado com o quão fraco seu adversário é. O cara tenta de tudo, mas nosso rapaz não sente nem cócegas com os investidos da salamandra de fogo. Ele revela que está no nível 150, e o cara fica em pânico, sem acreditar que alguém com tamanho poder possa existir. Seu familiar é atingido por uma explosão do diabo que causa muitos danos no local e desintegra o bicho. Ao amanhecer, o rapaz pensa não saber ao certo se o lugar onde está é realmente o Cross River ou algum outro mundo similar. Ele levanta decidido a investigar isso, mas sua mão acidentalmente vai parar em um grande pão macio. Ele move sua mão involuntariamente e a outra mão acaba encontrando um outro pão macio, ou melhor, um pãozinho. A elfa acorda e só fica envergonhada, dizendo que ele só pode fazer tais coisas quando escolhê-la como sua mestra. Mas meu irmão, quando a gatinha acorda, e é só um tapão de qualidade na cara dele. Os três caminham pela cidade com a Rain ainda putaça com o acontecimento. E o Prota cita que lá os humanos não se misturam com os semi-humanos. A gatinha é uma invocadora nível 40 e a elfa ainda não sabe seu nível. O trio está em direção a uma guilda para Shira e Diabo se registrarem como aventureiros e realizarem missões, e também para descobrir o nível de seus poderes. Chegando na guilda, o rapaz se assusta com a selvageria do lugar. Na escada para o segundo andar tem um cara com as mesmas roupas daquele guarda que tirou o sarro dele na noite anterior. Eles vão se registrar e vemos que o nome completo da elfa é Shira Ellie Greenwood. Diabo não consegue entender aquela língua e ele inventa uma desculpa para Shira preencher o formulário para ele. O registro precisa ser autenticado com o selo de sangue, mas o nosso Prota quase causa uma hemorragia em si mesmo, fazendo um corte profundo demais por acidente e traumatizando as funcionárias. Ao medirem seus poderes, descobrimos que a elfa é nível 30, sendo isso baseado no nível de nitidez do reflexo que o espelho mostrava depois da pessoa concentrar sua mana nele. Quando o nosso garoto vai medir o nível dele, o bagulho fica preto e vários raios vermelhos saem. A mestra da guilda vem correndo depois de escutar o barulho daquilo e ela tem orelhas de coelho. Ela conversa a sós com o trio e diz que o espelho nunca havia feito aquilo antes. O diabo é de alto nível, de forma que as capacidades que ele possui estão além do entendimento da coelha. E por isso ela o questiona se ele seria capaz de aceitar a ordem de alguém mais fraco que ele, tendo em vista que ela possui habilidades muito inferiores às dele, mesmo sendo a líder do lugar. Mas nosso rapaz somente diz que não liga contanto que seja pago, e no fim ela acaba aceitando ele como aventureiro. Agora nosso trio aventureiro vai em sua primeira missão. Um tanto suspeito para derrotar uma cobra madara nas montanhas comedoras de homens. Que nome, hein? Sendo que os olhos das criaturas seriam usados em experimentos. No caminho, o Prota relembra aquele momento com a Rain e fica todo nervoso. Ele descobre que, diferente do jogo original, naquele mundo aparentemente não existem magias de teletransporte. Após 5 horas de viagem, eles estão em uma floresta e a elfa mostra ter um ótimo sentido de percepção, pois sente em torno de 10 pessoas se escondendo nas árvores acima. E após o diabo perceber a armadilha e lançar uma série de explosões em direção a eles, o grupo é revelado e se trata de soldados elfos, que estão ali para resgatar Shira Greenwood, que na verdade é a princesa da família real élfica. Ela fugiu de seu reino porque estava sendo forçada a se casar sem nutrir sentimentos por seu pretendente, somente para conceber um herdeiro. O guarda real acredita que o diabo era um traficante de escravos por conta das coleiras das meninas. Mas mesmo após a princesa dizer que essa conclusão era incorreta, eles insistem em levá-la de volta à família real, mesmo que seja à força. O elfo que lidera esse grupo de resgate/sequestro fica putinho e manda o Prota libertar as duas. Shera fica pistolada e diz que não voltará a seu país, e ainda que não é escrava de ninguém, pertencendo somente a si mesma. E essa fala impressionou até a gatinha. O diabo revela os 3 erros que os elfos cometeram ao emboscá-lo. O primeiro é que ele não é um traficante de escravos, e sim um feiticeiro. O segundo é que Shera não é fraca, e o terceiro foi fazer dele um inimigo. Os elfos atiram flechas que são paradas no ar por diabo, que diz a eles que estão perdendo tempo, sendo que deveriam estar lutando contra criaturas demoníacas. Então o chefe dos elfos responde que eles não fazem isso. Esse deve ser o motivo desse pessoal ser um bando de fracote. Os elfos disparam uma flecha da tempestade que causaria um efeito avassalador. E quando todo mundo achou que o bicho tinha morrido, ele na real aguentou o tranco numa boa, o que choca a todos, e o nosso Prota usa o poder Freeze, que congela a floresta. E do nada, adivinha quem aparece tropicando com medo do Prota
Isso mesmo, esquentadinho. Esse cara voltou doido pra levar outra surra. Aparentemente foi esse cara que bolou a emboscada. E é por isso que aquele cara com a mesma roupa que ele estava na escada. O Prota diz pra ele que da próxima vez que o encontrar, vai acabar o eliminando sem misericórdia. E pra mim tinha que ter acabado logo com esse maluco. A Rain, toda maliciosa, já pergunta pro cara o que a Celestine, a líder da associação, pensaria ao saber que ele usou o nome da Associação dos Magos para levá-los àquela armadilha. Esse psicótico sai correndo e ainda diz que não é ele quem está errado ali. A Shera manda os elfos dizerem pro seu Nissan que ela não pertence a ele e que não voltará para casa e sim ficará com seus amigos, o Diabo e a Rain. De noite, a Rain vai contar a Celestine o que rolou e a Elfa e o Proton ficam sozinhos no quarto, o que o deixa todo animadinho e com vergonha. Diabo percebe que aquele mundo não possui mecanismos de salvamento ou reinício como no jogo, então tecnicamente morreu já era. Por isso as pessoas não se arriscam a subir de nível, uma vez que suas próprias vidas estariam em jogo. Shero pergunta se ele está escolhendo Rain e diz que a gata está focada demais no Lorde Demônio. Ela se joga nele dizendo que precisa dele, que se não fosse pelo Prota ela teria sido levada de volta ao seu país. Diabo não sabe como se comportar e os dois acabam ficando em uma situação complicada. Ele diz não ter escolhido a Rain porque ele é o diabo e não aceitará a ordem de nenhuma das duas. A Rain então chega e a gatinha está com uma aura tenebrosa e já desce um tapa em cada. O trio recebe uma nova missão que Rain se recusa a ir pela recompensa exorbitante que serviria como o pedido de desculpas da associação pelo ocorrido com o Esquentadinho, afirmando que não quer ficar devendo nada a Celestine. A missão é simples, consistindo em levar suprimentos na ponte de Ulug. Então o Diabo e Shera decidem ir porque precisam de grana. A Rain fica toda sentida pela situação e o trio é abordado por um cara loiro chamado Emily. Ele desafia o Prota com o pretexto de ser o amante de todas as mulheres e por isso deveria libertar a Elfa e a gatinha daquele demônio. O cara é nível 50 e o Prota até se anima um pouco, mas acaba se decepcionando porque o cara é fraco demais. E se lascou ao tentar dar um golpe que demora muito para carregar e o deixa vulnerável. No fim, elas esclarecem tudo e ele mete o pé. Diabo e Shera seguem para a missão e ao chegar lá, os guardas suspeitam deles por causa da história que circula por aí de um demônio que vaga com duas mulheres acorrentadas. Mas dá tudo certo, só que eles acabam descobrindo que uma centena de corrompidos está a caminho do local e o Prota ia arredar o pé dali. Mas após ver os olhos pidões da elfa e a determinação dos soldados que mesmo com medo lutariam até a morte para dar à população uma chance de escapar, ele decide ficar para ajudar aquele povo. O Prota diz que vai enfrentar os bichos todos sozinho e geral diz que é loucura. E a Elfa fala para ele tomar cuidado, o que o deixa com o coração quentinho e sua determinação aumenta. Enquanto isso, Rain e Celestine conversam sobre a lombra da invocação do diabo, que não faz sentido. E Celestine diz que ele pode ser um corrompido, que teria sido atraído pela alma no corpo de Rain, a do Lorde Demônio. Mas a gatinha refuta isso, dizendo que se o diabo quisesse machucá-lo, já teria o feito. E ela se lembra de que ele disse que não a abandonaria. O Esquentadinho chega lá do nada e o cara tá pistolado por ter sido expulso da associação. Ele ficou tão louco que machucou várias pessoas e fica dizendo que geral ficou maluco e ninguém o entende. Ele acha que deve corrigir esse mundo e se apunhá-lo com uma faca demoníaca que o faz virar um corrompido. Enquanto isso, o diabo e a mais forte dos corrompidos estão prestes a lutar. O bicho dela se recusou a avançar após ver o Prota e se essa garota fosse inteligente, ela faria o mesmo. Na cidade, Celestine e Rain fogem do capiroto e a gata invoca um touro chamado Azulau. Ele é forte, mas não o bastante. E Emily e o pessoal da cidade se juntam para tentar juntar a porrada no demônio, que diz que adora matar humanos otimistas. E Emily fica muito ferido, mas se recusa a desistir. Na luta entre o diabo e a garota, ela não consegue arranhá-lo, mesmo usando as magias mais poderosas, e o diabo se pergunta o motivo dela não recuar, mesmo sem ter chances contra ele. As notícias sobre o ataque a Rain e Celestine chegam e ele acaba com a disputa com uma enorme explosão que destrói a ponte e a guria fica toda moída. Emily está quase morrendo, mas ainda protege as garotas. O cara é fraco, mas é um herói. O diabo consegue usar o teletransporte para chegar onde a treta do corrompido estava acontecendo. Ele dá uma poção de cura para os meninos usarem no loirinho, e o demônio subestima o Prota e tenta atacar de diversas formas, mas todas falham. Então ele promete sair da cidade e implora por sua vida quando o diabo prensa no chão que nem uva passa. E depois ele sela o Esquentadinho em uma dimensão das trevas pela eternidade. Rain fica muito agradecida e diz que ele pode realmente salvá-lo. E sua personalidade diz que ela o pertence, sendo natural querer proteger seus pertences. E incrivelmente Rain concorda, e a elfa fica com ciúmes. Diabo está no quarto e sente melancolia devido ao alto consumo de mana que teve. Shera quer motivá-lo, de um jeito diferente, mas Rain chega como sempre e mete o chute de pé junto.
As duas abraçam ele, mas a coelhinha Sylphie chega e diz que o rei dos elfos quer que a princesa Shera seja devolvida e ameaçou declarar guerra caso ela não seja devolvida em 10 dias. Então o episódio chega ao fim, com o Diabo tendo recebido a missão de parar a Guerra dos Elfos. Por hoje é só, pessoal. Deixem um like e contem o que acharam do anime nos comentários. E se vão querer a segunda parte. Sayonara!